Senhoras e senhores, boa noite. Damos as boas-vindas a todos. É com muita alegria que hoje recebemos Marina Colasanti na aula inaugural da 4ª turma de especialização em literatura infantil e juvenil, da composição à educação literária, uma parceria entre Universidade de Caxias do Sul e Instituto de Leitura Quindim, um curso totalmente EAD que conta com estudantes de vários estados e do exterior e que está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro. Representando a UX e a área de conhecimento de humanidades, passamos a palavra ao professor Everaldo Sescon. Muito obrigado, boa noite a todos que nos acompanham nesse Meet, e de modo especial gostaria de saudar nossa convidada, escritora Marina Colasanti, que nos honra, né, com a sua presença, essa escritora admirada por muitos, por nós todos aqui nesse Meet, né, dada a sua prestigiada trajetória literária. Seja bem-vinda, Marina, é uma grande honra para a Universidade de Caxias do Sul hospedá-la, recebê-la nessa noite. Queria também saudar ao Volney Canônica, Franciele de Almeida de Oliveira, do Instituto de Leitura Quindim, pela relevante contribuição e parceria, né, que nós temos, realizamos e estamos implementando juntos na promoção da literatura infanto-juvenil, né, infantil e juvenil. É sempre uma alegria e um prazer ter vocês conosco. Acho que enriquecemos-nos mutuamente e quem ganha mais é a comunidade, né? Queria também saudar as profs Flávia Ramos e a Fabiana Kalduinski, que coordenam esse curso que já está na sua 4ª edição, né? Fazemos votos de que, de fato, todos os que se inscreveram e que ainda se inscreverão tirem o máximo de proveito desse curso que com tanto carinho foi preparado. Eu vou só ousar trazer, para encerrar minha fala, bem breve, a definição que para mim é significativa do que seja a literatura. Eu que não sou da literatura, mas ouso dizer, né, com um conterrâneo da Marina, um outro italiano, Francesco De Santis, que diz que a literatura é a síntese orgânica da alma e do pensamento de um povo. Quando a gente abre uma obra literária, nós sempre buscamos uma resposta às nossas perguntas, a uma nossa pergunta, e que a literatura nos propicia observar a realidade com outros olhos, né? Mas também de confrontar essa nossa realidade com as realidades que a gente encontra na obra literária. Não vou avançar porque não é a minha especialidade, mas eu gosto da leitura e gosto da literatura e admiro muito o trabalho da professora Marina e tenho certeza que essa será uma noite memorável para todos nós. Obrigado, sejam todos bem-vindos. Coordenadora do curso, né, Flávia Ramos. Muito obrigada, boa noite a todos, boa noite em especial a Marina, nossa ilustre escritora, que tantos adoramos, né? Eu dizia para os nossos alunos, temos uma surpresa, a minha escritora preferida, e aí eles disseram, Marina Colasanti, eu disse, não posso contar. Muito obrigada, Marina, por estar conosco, muito obrigada, Volney, pela parceria e por fazer essa mediação para a Marina estar aqui conosco. Agradeço à universidade a possibilidade de realizar esse desejo, esse sonho, né? Eu estudo literatura infantil e juvenil desde 89, num tempo que era uma literatura menor e que não tinha esse espaço tão privilegiado. E agradeço também a todos os nossos alunos e demais ouvintes. E, Marina, eu sempre começo minha fala com palavras que não são minhas, porque tem tantas palavras que eu gosto de partilhar. E hoje vou partilhar um pedacinho
desse maravilhoso livro, que foi o segundo livro que eu comprei dos teus. E tem um texto que eu gosto muito, que é A Mulher Ramada, e diz assim: verde claro, verde escuro, canteiro de flores, arbusto entalhado, e de novo verde claro, verde escuro, imenso lençol do gramado, lá longe o palácio. Assim, o jardineiro via o mundo, toda vez que levantava a cabeça do trabalho. Estamos em primavera, estamos em época de olhar os jardins. Então, boa noite a todos, uma boa palestra. Depois a gente vai assistir muitas vezes, e como não é disco de vinil, não vai furar, né? A gente pode ver quantas vezes quiser. Muito obrigada. Volney, querido, te passo a palavra. Obrigado, professora Flávia, professora Fabiana, coordenadoras do curso. Obrigado, professor Everaldo, por essa parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Obrigado à nossa querida convidada escritora. Eu a chamo como a grande dama da literatura e tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Queria, em nome do Instituto de Leitura Quindim, agradecer a Marina, agradecer essa parceria com a universidade, agradecer a todos os alunos e as pessoas que estão também vendo pelas redes do Instituto de Leitura Quindim. Hoje é um dia muito importante para a gente, por estar com a Marina Colasanti, que é sócia fundadora do Instituto de Leitura Quindim. E hoje, além de a gente esse mês estar comemorando 6 anos de atividades já no Brasil como Quindim, a gente também hoje se tornou, por uma votação na Câmara dos Vereadores, fomos escolhidos como uma instituição de representação pública. Então, para a cidade, isso é uma distinção, né, que a gente ganhou do Legislativo para a cidade de Caxias do Sul, e a gente está muito feliz, e a gente comemora isso, né, com a chegada da Marina aqui para vir fazer essa fala, uma fala inédita. Marina é vencedora de inúmeros prêmios, é nossa candidata ao prêmio Hans Christian Andersen como escritora. Marina tem uma vasta uma vasta biografia, né? E também tem um número assim imensuráveis de livros, e principalmente na área dos contos de fada. É a maior autora de contos de fadas contemporânea, se não é a maior, é uma das maiores autoras, né, autores de contos de fadas contemporâneos, tá? E vem nos trazer hoje uma fala que vai muito dialogar com tudo que está acontecendo, né, e que vem ao longo dos anos acontecendo, né, vai nos contar dessas traições, e que eu acho que vamos passar a fala para a Marina, mais do que nunca, porque está todo mundo ansioso, esperando ouvi-la. Marina, seja bem-vinda. No final, depois rola uma sopa de capelete e um bom vinho de Caxias do Sul pelo MIT. Eu quero agradecer as apresentações, sempre muito generosas, mais do que eu mereço, e vou pedir desculpas, porque eu sei que no Brasil não se gosta de palestras lidas, mas como eu vou tocar no nome e fazer cruzamento desses nomes de pessoas muitíssimo importantes, eu não quero me equivocar, então sou obrigada a ler. A palestra se chama 3 vezes traídos, os contos de fadas mantêm seu poder. E vamos ver que traições são essas e que poder, a que devem os contos de fada o seu poder. Hoje vim muito disposta a fazer afirmações ousadas. Afirmo, portanto, que os contos de fada foram traídos frontalmente 3 vezes e muitas outras vezes por debaixo dos panos. A primeira traição
foi perpetrada por Jean-Jacques Rousseau, escritor ilustre, autor de Emílio, ou da Educação, escrito em 1762. Por que Rousseau traiu os contos de fada? Porque ele os limou do cardápio educativo de Emílio. Ele considerava que os contos de fada alimentariam a imaginação já fértil das crianças e não era prudente entregar as crianças a tantas fantasias e tantas emoções. Além do mais, como ele considerava que as crianças eram puras, eram almas puras como cristal, não era prudente contaminá-las com as maldades e as traições presentes em grande parte, em quase todos os contos de fada. Ele escreveu: o mais perigoso intervalo da vida humana é o que vai do nascimento até a idade de 12 anos. É o tempo em que, na formação, germinam os erros e os vícios, sem que tenhamos ainda algum instrumento para destruí-los. Então, ele não queria contaminar as crianças, e, com isso, baniu os contos de fada e as proibiu de escutá-los. Ele estabeleceu um novo critério de pedagogia, não só para o seu tempo, como para os séculos vindouros. E podemos... Ele considerava o Emílio a sua obra maior, e podemos especular que tenha escrito esse livro levado por um sentimento de peso na consciência, um sentimento de culpa, porque em tempos anteriores havia tido 5 filhos com a sua amante de Paris e todos foram entregues a um orfanato. Então, podemos tributar a culpa. A segunda traição aconteceu na década de 70, e essa foi dupla. A crítica marxista passou a questionar a validade dos contos de fada como representantes do pensamento popular, já que haviam sido tantas vezes adaptados, haviam sofrido muitas manipulações para aderir aos tempos que se faziam modernos. Todo tempo tem o seu politicamente correto. E os contos foram tentando, através das suas variantes, se adaptar ao politicamente correto de cada época. A crítica marxista passou a considerar os contos de fada como alienantes, desconsiderando os estudos psicanalíticos que haviam sido realizados por Freud e Jung. E eu me lembro que, na década de 70, surgiu uma editora, o Menino e o Pinto do Menino. E essa editora chamava, como várias outras, chamou autores adultos para escreverem para criança, porque era a moda literária na época falar da realidade com linguagem realista. Eu me lembro claramente que, naquele momento, eu estava escrevendo o meu primeiro livro de contos de fada, Uma Ideia Toda Azul. E eu dizia para mim mesma,
mulher, por que você está escrevendo isso? Ninguém vai querer editar. Vão dizer que são contos alienantes, que é tudo derramado, que não é realista, que é outra linguagem. Mas era o que eu queria fazer, o que eu fiz, e paguei caro, porque tive que esperar 5 anos, embora já fosse editora publicada e fosse cronista do Jornal do Brasil, que era o que havia de melhor na época, tive que esperar 5 anos com o livro na gaveta, porque ninguém queria editar. E quando eu disse a um editor, que depois ficou grandíssimo amigo meu, e que eu tinha um livro de contos de fada, ele disse para mim: não publico divertissement, entretenimento. Eu me abstive de dizer para ele que eu não escrevia divertissement, jamais escrevi divertissement. Mas, em 1976, saiu o livro de Bruno Bettelheim, A Psicanálise dos Contos de Fada. O livro, embora reduzisse a uma única teoria narrativas cujo maior valor é terem multiplicidade de interpretações, possibilitarem multiplicidade de leituras, ele só usou uma teoria para a interpretação dessas narrativas. Apesar disso, porque invocava o sagrado nome de Freud, um herói da modernidade, o livro restabeleceu a credibilidade dos contos de fada. Nessa mesma década de 70, houve uma outra razão para traição. O feminismo crescente via com agressividade as personagens femininas dos contos de fada. Eram sempre moças donzelas, belíssimas, as mais bonitas do pedaço, boazinhas, a bondade sempre à frente da inteligência, e estavam à espera do príncipe que viesse colhê-las a bordo de um cavalo branco. Era só falar em contos de fada, em qualquer lugar, que lá vinha o cavalo branco a galope e com quanta agressividade nomeado. Nunca ouvi, nessa época, atribuir a escolha das personagens femininas à seleção feita por autores masculinos que colheram seus contos da boca de narradoras analfabetas e mulheres e escolheram os que mais lhe convinham, os que mais se adaptavam a uma sociedade patriarcal e enfatizaram o papel suave, doce, subserviente das personagens femininas. Ítalo Calvino nos diz que a Gattusa Messia, analfabeta, colchoeira, ou seja, penteava a lã dos colchões, e que foi grande fonte do folclorista Pitrier, de onde o Ítalo Calvino tirou grande parte dos seus relatos, preferia contar contos onde as personagens femininas fossem valentes, corajosas,
poderosas, mas nada disso aparece nas personagens escolhidas pelos homens. Eu estava na década de 70, dando início a 20 anos de atividade, de intensa atividade feminista, seja como jornalista, seja como conferencista, seja como participante durante 4 anos do primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E nunca, mas nunca considerei que a minha atividade política fosse incompatível com o fato de eu escrever contos de fadas. Também nunca imprimi voluntariamente, nunca quis fazer literatura para imprimir impressões feministas. O conto A Moça Tecelã me foi contado pelo meu inconsciente. Eu tenho um inconsciente muito feminista, claro. A terceira traição, que ainda está em curso, pertence à modernidade. É a que está sendo realizada pelo cinema. Primeiro, porque o cinema substituiu o trabalho da imaginação, que era muito fértil e deixava sementes, deixava mudas, brotava em seguida, substituiu por efeitos especiais. Ora, os efeitos especiais não dependem em nada do observador, não estimulam em nada a imaginação do espectador. São inúteis, completamente inúteis para a formação. João e Maria, os 2 irmãos que foram abandonados no bosque porque, como tantos pais brasileiros da atualidade, os pais deles não tinham dinheiro para lhes dar para alimentá-los, então os levaram ao bosque e lá os deixaram, cresceram nas telas, foram dotados de poderes especiais e transitam nas telas do mundo inteiro, matando e perseguindo vampiros, seres extraterrestres, figuras fantásticas. Não é isso. João e Maria eram 2 crianças, foram transformadas em 2 adultos vingadores. No filme Hansel e Gretel, que é oriundo do mesmo conto, é a irmã que leva o irmãozinho para o bosque. E ali eles encontram o império do terror. Em Branca de Neve e o Caçador, até então doce Branca de Neve, vira uma Joana d'Arc, de couraça, a cavalo de um poderoso cavalão, lidera um exército de cavaleiros em vingança contra a madrasta. E a madrasta, por sua vez, foi transformada em uma centenária criatura que tem outro irmão igualmente nefando. Malévola, que adiante será a madrasta da Bela Adormecida, tem a sua perversidade justificada na infância. E, por causa da beleza da Angelina Jolie, é muito mais interessante que a Sensaborona Branca do mesmo filme. A Garota da Capa Vermelha, Alice no País das Maravilhas, são mais alguns exemplos de como o cinema
usa a isca de contos enraizados no imaginário dos adultos desde a infância, para subverter o significado desses contos e entregar um produto completamente diferente. Falta falar do precursor, Disney. Disney, a maior traição de Disney foi com Pinóquio, porque ele transformou um herói que tem um percurso traçado a partir da miséria do pai putativo, porque a panela de sopa na casa do Gepeto está pintada na parede, ele não tem nada para comer, a miséria impulsiona todas as ações de Pinóquio. Foi transformado, esse boneco pobre, foi transformado num tirolês de chapéu com pluma, filho de um relojoeiro. O relógio é um instrumento fictício, porque mede uma coisa impossível de medir, o tempo. Enquanto o marceneiro é um trabalho de base, a marcenaria é um trabalho de base ligado à essência da vida, ligado à natureza. Então, Disney operou uma traição grandíssima em Pinóquio. E A Bela e a Fera, com xícaras que dançam, pires que cantam, tirou todo o mistério da relação entre um ser animal e uma criatura humana, mistério que atravessa a história dos contos, desde Psique. Ele despiu, há um livro que traz uma coleção dessas histórias de amor com animais, amor entre humanos e animais, e devo incluir nisso a sereiazinha, porque a sereia é peixe, metade peixe, quando se apaixona pelo príncipe. Vamos falar de traições subliminares. E aqui eu tenho que ler. Em 1689, François Fenelon, sacerdote, teólogo e pedagogo, foi nomeado preceptor do Duque de Borgonha, neto de Luís XIV. E logo começou a utilizar os contos de fada tradicionais como exemplos morais, despindo-os de suas fadas, bruxas e de qualquer aceno à magia, certamente de qualquer aceno ao amor e à sensualidade. Preferia dar ênfase à cobiça, à gula e à ambição, sentimentos negativos contra os quais pretendia alertar as crianças. Escreveu suas próprias fábulas, contos e obras educativas inspirado em Êxopo e La Fontaine, mas sem intensidade mítica, já que o seu interesse era unicamente educativo, tudo resultou extremamente insípido. A ele devemos o primeiro laço oficial entre o patrimônio universal dos contos de fada e a educação, laço que acarretaria futuras traições. Assim também, as morais explícitas e quase óbvias acrescidas por Perrault aos contos de Mamãe Gansa constituem
uma traição. Nada mais em desacordo com os contos de fada do que o conceito moral, porque o conceito moral é histórico e passa, enquanto os contos são eternos. E a moral atribui um único sentido, sempre raso, a narrativas de várias interpretações possíveis. Entretanto, a grande traição subliminar se deve aos irmãos Grimm. Olha, eu atacando os dois irmãos, ao mesmo tempo em que deram grande visibilidade e importância aos contos de fada, tornando-os leitura obrigatória para a infância, traíram sua essência. Jacob e William começaram a recolher os contos populares com o duplo intuito científico de coletar elementos linguísticos que permitissem realizar estudos filológicos da língua alemã e traçar, através da voz do povo, um retrato da alma nacional alemã que havia sido pisoteada pelas guerras napoleônicas. Como escreveu William: os contos populares merecem consideração maior do que até agora tiveram, não só pela forma poética, que possui fascínio particular e que deixou em todos os que ouviram na infância um ensinamento precioso, mesclado a uma doce lembrança, mas porque fazem parte da nossa poesia nacional. O primeiro volume do Kinder- und Hausmärchen, Contos Infantis e Domésticos, foi publicado em 1812. E os irmãos declararam ter usado, entre aspas, máxima fidelidade na reprodução dos textos, escrevendo-os assim como os tinham ouvido. O segundo volume saiu 3 anos mais tarde. Entretanto, ao longo das 6 edições dos 2 volumes que se seguiram, os Grimm abandonaram seu propósito científico, limando o texto a cada nova edição, introduzindo diálogos, suprimindo detalhes, alterando personagens. Voltaram-se ao perceber que os contos estavam sendo utilizados amplamente com crianças, voltaram-se para o caráter educativo dos contos e suavizaram a maldade. Sobretudo, William, mais ligado à religião, enfatizou a moral e os valores burgueses, seja dito, da sua época, não da época dos contos. Premiou os bons e castigou os maus. Não só isso. Embora dissessem ter recolhido as narrativas da boca popular, eles mesmos nunca fizeram trabalho de campo. Muitos contos foram coletados ou lhes foram contados por mulheres amigas da sua mesma classe social, comprometidas com literatura. E pior, progressivamente, os Grimm foram modificando a imagem de sua mais importante fonte, Dorothea Wiman. Dorothea não era camponesa como a figura apresentada na folha de rosto da coleção. Pertencia à classe dos artesãos, vendedora itinerante e contadora de história, foi apresentada por amigos aos Grimm e viajava até Kassel,
repetidas vezes para contar suas histórias sempre repetidas no gabinete dos irmãos. Assim mesmo, morreu na miséria. Não sei como os irmãos não a socorreram. Mais de 3 vezes traídos, os contos de fadas continuam mantendo sua relevância. Tanto assim que a que se deve tamanha capacidade de sobrevivência? A causas distintas. Ouso nomear como primeira causa a intensa rede que tecem desde tempos imemoriáveis. Como a rede que acolhe os trapezistas no circo, assim, a cada traição ou a cada período de depreciação, os contos maravilhosos são recebidos por sua própria rede e, novamente, projetados para o alto. La Fontaine caminhava na Paris do seu tempo, quando seu olhar bem treinado foi atraído por um livro, que comprou imediatamente, é claro. Era o Panchatantra, coleção indiana de 70 contos em moldura, onde os animais falam, escrito em sânscrito, a partir da tradição oral, por volta do 3º ou 4º século antes de Cristo. Sua autoria é atribuída a Vishnu Sharma. A primeira versão havia chegado à Europa no século XI. Alguma semelhança com os bichos falantes das fábulas do La Fontaine? Mas não podemos esquecer Esopo, extremamente conhecido na Europa e considerado o introdutor do gênero fábula na literatura. Escravo grego do século VI antes de Cristo, escreveu cerca de 500 fábulas que já pertenciam à tradição oral. A maioria utilizava animais falantes para tipificar comportamentos e costumes humanos. Outras apresentavam seres fantásticos. E todas eram seguidas por morais breves. Morreu injustamente executado, condenado à morte. Nem devemos esquecer Pedro, latino filho de escravos, alforriado pelo imperador romano Augusto, de quem foi bibliotecário. Pedro, no século I depois de Cristo, enriqueceu estilisticamente fábulas de Esopo e criou algumas como forma de sátira a comportamentos e personagens do seu tempo. Escreveu 93 fábulas em verso e, graças às suas críticas, foi exilado. Perrault inspirou-se grandemente em La Fontaine, que se inspirou no Panchatantra e em Esopo. Não há como afirmar, mas podemos crer que Perrault, conhecedor de italiano, tenha lido também Lo conto degli conti, ovvero Lo trattenimento dei piccirilli, o conto dos contos, ou seja, o entretenimento dos pequenos, mais tarde rebatizado Pentâmero. Todos os literatos do seu tempo tomaram conhecimento desse conjunto de 50 contos em moldura, escrito em dialeto napolitano. Vale dizer que a poesia italiana tem até hoje uma tradição de poetas em dialeto. Por Giambattista Basile e publicado em 2 volumes após sua morte pela irmã Adriana. Os contos pretendem
ter sido contados durante 5 dias, de onde o título Pentámeron, Penta, por 10 velhas palastronas, amantes da metáfora, boquirrotas e amantes de sexo. As velhas, no caso, tomam o lugar das 7 moças e 3 rapazes que no Decameron de Boccaccio, escrito 3 séculos antes, entre 1349 e 1351, contam histórias reunidos durante 10 dias em uma vila da Toscana para, assim como Sherazade, escapar da morte que os ameaçava na epidemia de peste, como agora somos ameaçados pela Covid. As velhas não aparecem por acaso no Pentámeron. Sua função é serem desrespeitosas e desbocadas, enfatizar o amor e o erotismo nos contos. Ao contrário dos jovens nobres de Boccaccio, reunidos numa vila elegantíssima em Fiesole, são criaturas do povo, já que os contos de fada eram considerados populares e pertencentes ao território feminino, o mesmo onde corriam os cochichos, os boatos, os mexericos, as alevosias. Em obediência a esse mesmo princípio, Perrault batizou sua coletânea Contos da Mamãe Gansa, personagem a quem se creditavam rimas, poemas, contos e cantigas destinados a entreter as crianças. E escolheu a ilustração que foi posta na folha de rosto, em que uma velha com touca de camponesa, sentada em um banco no cômodo, iluminado apenas pela luz da lareira e de um candeeiro aceso, via enquanto conta histórias para 2 crianças atentas e um jovem. Ou seja, uma camponesa contando histórias, uma mulher do povo contando histórias para as crianças. A imagem tinha 2 demonstrar que os contos eram igualmente destinados às crianças e aos adultos, porque a presença do jovem nos diz isso, e que, não sei se Perrault se deu conta, mas é provável que sim, muito provável que sim, e o fato dela estar fiando nos permite ler os contos como um fio que nos liga ao imaginário, que nos liga ao inconsciente e que permite infinitas tessituras. Sabemos que Perrault, escritor e poeta de grande produção literária, membro da Academia Francesa de Letras, tomou emprestados vários temas dos contos de Le Piacevoli Notti, do autor veneziano Straparola, mais de um século anterior à obra de Basile, portanto, muitíssimo anterior a Perrault. E de igual, ele também se inspirou em Boccaccio. Exemplo mais citado dessa apropriação é O Gato de Botas, que Straparola, no livro de Straparola, é intitulado Costantino Fortunato. Sabemos também que Perrault
tinha o Orlando Furioso de Ariosto em sua biblioteca. Mais importante que isso, Perrault traduziu em versos as 100 fábulas de Gabriele Faerno. As fábulas, versificadas em latim e terminadas como os contos de Perrault, com uma moral, haviam sido encomendadas a Faerno, poeta latinista da Renascença, pelo Papa Pio IV, que considerava a leitura de Ésopo formadora de moral e indutora de bons sentimentos nas crianças. Das 100 fábulas, a maioria deve ser de Faerno, a maioria deve ser creditada a Ésopo, mas 5 são reconhecidamente de Fedro, o outro que eu nominei lá adiante. E, além de debitar algumas a autores do passado, o autor inclui várias fábulas populares da Idade Média. Falta ainda falar em Apuleio. Refinado filósofo e autor latino interessado pelos mitos, pelos ritos esotéricos, passou por um processo de magia, mas saiu da acusação inocentado. O fato dele ser encantados em ritos esotéricos explica a ligação dele com a transformação. Ele é autor do famoso 11 livros de metamorfose, mais conhecido como O Asno de Ouro, único romance latino conservado por inteiro. Nesse livro, uma velha desbocada e impudica, novamente uma velha desbocada e impudica, que já apareceram catervas de velhas impudicas e desbocadas, narra as aventuras de um homem transformado em asno por uma bruxa e transformado novamente em homem. Não é à toa que Collodi transformou Pinóquio e seu amigo Pavio em 2 burrinhos. E não é à toa que Shakespeare, em Sonhos de uma Noite de Verão, transformou o tecelão em asno. Todos eles se inspiraram em Apuleio. As aventuras do homem asno de Apuleio são alternadas com contos fantásticos e eróticos extraídos da tradição, entre os quais Eros e Psique, que, como falei antes, é o antecessor da série de contos A Bela e a Fera, o amor entre um animal e um ser humano. Ou seja, Perrault tinha pleno conhecimento das narrativas populares e das eruditas em circulação no seu tempo, assim como a tinham os Grimm. Jacob fez o prefácio da tradução alemã do livro de Basile, e os 2 irmãos traduziram e editaram uma versão de O Asno de Ouro. Também Andersen tinha esse conhecimento e o aproveitou para testar a sua criatividade. Sabemos que, no início, Andersen publicava livros pequeníssimos em que reescrevia contos da tradição popular e, entre um e outro conto, introduzia suas próprias criações, seus próprios contos. A roupa nova do rei é sempre atribuída a Andersen, mas não é de Andersen.
é uma reescritura do folclore espanhol, de um conto do folclore espanhol. E A Pequena Sereia também é uma apropriação de Ondina, que influenciou grandemente a geração dos românticos. Ondina, do alemão de la Motte Fouquet. A Guardadora de Gansos, A Bela Adormecida, Cinderela, Pele de Asno e Chapeuzinho Vermelho fazem parte não só dos livros de vários autores que se inspiraram uns nos outros, mas do imaginário ocidental. Vale dizer que os livros, muito mais do que as narrativas orais, deram estabilidade aos contos, popularizaram os contos, os tornaram leitura obrigatória, fixaram os contos como material literário. A existência dessa multiplicidade de versões e de cruzamentos dos contos de fada não diminui minimamente a criatividade dos seus grandes autores, que acabei de nomear. De tempos, autores de tempos e geografias tão diferentes. Ao contrário, reafirma um princípio fundador dos contos maravilhosos, segundo o qual não existe uma única história de um único autor, mas cada história dá origem a outras histórias na formação de uma rede interligada e simbólica de fundo mítico, cuja nascente se confunde com o surgir daquilo que chamamos humanidade. Foi para demonstrar esse princípio que de história nasce história, que eu editei há uns 3 anos atrás um livro, A Cidade dos Cinco Ciprestes. Eu fiz esse livro como demonstração palpável da teoria que diz que de história nasce história. Cinderela, o inconsciente coletivo também tece a sua rede. Cinderela aparece pela primeira vez na China do século IX, contada por uma empregada doméstica e recolhida por um funcionário público. Eu conheço uma versão muito semelhante dos índios Tenetreara, recolhida pelos antropólogos Charles Wangley e Eduardo Galvão. Nas duas versões, a fada madrinha é substituída por um animal totêmico. Ye Xian, eu não sei falar chinês, claro, então me permito errar a pronúncia do nome de Cinderela chinesa. Ye Xian, a Cinderela chinesa, é boa e inteligente, até que, enfim, uma presença inteligente feminina. Mas a mãe dela morre, o pai dela casa em seguida, e pouco depois também vem a falecer. A madrasta tem uma filha e se aproveita para espezinhar a pobre Cinderela chinesa em favor da sua própria filha. Mas o único amparo de Ye Xian é um peixe mágico, um peixinho mágico que é amigo dela. A madrasta, ao descobrir a amizade inocentíssima, quer eliminar
essa única amizade da enteada, mata o peixe, come a carne do peixe e esconde a espinha do peixe, a espinha central, debaixo de um monte de esterco. Esterco para significar o desprezo a que ela condena esse peixe mágico. No dia seguinte, Richien dá pela falta do amigo, mas um feiticeiro desce do céu e lhe diz onde está escondida a espinha do amigo e diz a ela que ela tem que conservar a espinha no próprio quarto e o que ela quiser que peça a espinha. Imediatamente, Richien percebe que está sob a proteção do peixe, porque não sente mais fome, não sente mais frio, e tudo é mais fácil para ela. Chega o festival do ano. Richien espera que a madrasta e a irmãdrasta saiam, vai para o quarto, pede à espinha uma capa de penas de martim pescador e um par de sapatinhos de ouro. E assim ataviada, originalíssima, vai ao baile, vai ao festival. Mas é reconhecida pela irmãdrasta. E foge. Na fuga, o quê? Perde o sapatinho. O sapatinho é diminuto, é recolhido por um transeunte e vendido a um grande comandante, que convoca todas as mulheres do reino a experimentar o sapatinho, porque ele quer casar com aquela que puder calçá-lo. Richien se apresenta levando a espinha do peixe, calça o sapatinho, casa com o comandante e a madrasta e a irmãdrasta são apedrejadas até a morte. Na versão dos Tenetrearas, a versão conta que Maria é filha de fazendeiros, donos de muitas cabeças de gado. Mas a mãe morre, o pai torna a casar com uma mulher que tem 2 filhas. E a mulher aproveita para reduzir Maria à condição de empregada. O único consolo de Maria é a amizade de um bezerro. Vale dizer que, na China, o peixe é um animal totêmico, vemos ele frequentemente representado em jade, ele é um animal benfazejo, toda casa tem um laguinho com carpas, e o bezerro é o animal totêmico do Brasil, herdado de Portugal, onde se faz a tourada, porque o animal totêmico, ao mesmo tempo, é reverenciado e morto para fornecer alimento. Ela é amiga de um bezerro. E quando a madrasta pede a ela que fie um monte de algodão em um dia, ela se socorre com o bezerro e o bezerro diz: deixa que eu faço, engole todo o algodão e o fio vai saindo pela boca do bezerro. Fazem isso vários dias, mas uma das irmãdrastas percebe e conta à mãe. A mãe, então, diz que pede ao marido, pai da Maria, para matar o bezerro, porque ela está com um desejo muito grande de carne. E como ela está grávida e não se podem contrariar desejos de grávida, o pai de Maria mata o bezerro. Antes de morrer, porém, o bezerro, que é um animal mágico, diz a Maria
que quando que ele vai morrer, que quando ele estiver morto, ela lave as suas tripas e encontrará um pedaço de flecha. Olha a flecha dos índios tenetrearas. Encontrará um pedaço de flecha, que guarde essa flecha e ela atenderá a todos os seus desejos. E assim é feito. Quando ela precisa afiar, ela pede a flecha e a flecha afia, e um dia Maria pede a flecha, um cavalo e um vestido e um par de sapatos. Vai ao rio, toma banho, como os índios tomam no rio, e monta no cavalo para ir à reza. A reza é o substituto do festival, porque é igualmente um mercado matrimonial. É na igreja que as pessoas se encontram e se organizam os casamentos. Ela vai à reza seguidas vezes, e um soldado branco, o equivalente ao príncipe, se namora dela e pede para acompanhá-la, mas ela foge e, na fuga, monta no cavalo e, na fuga, deixa cair o sapatinho. Temos o mesmo resultado, o sapatinho é colhido, e ela casa com o soldado que incorpora o príncipe. Essa história está sendo contada desde a dinastia Tang, há mais de 1000 anos, e deve ter atravessado muito chão e muita água para chegar aos tenetrearas, aos índios brasileiros. Provavelmente foi trazida pela tradição portuguesa, através de missionários, enfim, nós não sabemos como chegou, mas chegou da mesma maneira como era contada na China. A linguagem simbólica e a presença de animais satisfaz as necessidades de ambos os povos. Em ambos os contos temos a presença de sapatos e de pés especialmente pequenos, que era a moda das damas nobres da China da época da dinastia Tang, mas não era costume do povo. O povo sempre andou descalço em qualquer parte do mundo, nem os índios usavam sapatos, nem era padrão dos índios o pé pequeno. Pelo contrário, quem anda descalço tem pé alargado. E ambos, um animal amigo assume o papel protetor, que na versão europeia é o da fada madrinha. Mas podemos encontrar o animal benfazejo nos camundongos, que na versão europeia puxam a carruagem da Cinderela até a festa, porque os camundongos aparecem em muitos contos, porque eram animais benfazejos e habitavam os sótãos onde se guardavam os grãos e alimentação. A linguagem simbólica é outro elemento de sustentação para a relevância dos contos de fada. Em arte, tudo é simbólico, porque tudo é representação, mesmo quando se tenta representar a realidade. Ou seja, os autores que escreviam histórias realistas com linguagem realistas não estavam representando a realidade, porque a realidade passava
pelo filtro da sensibilidade do autor. Era filtrada, era sempre uma representação. Jamais atingiremos, nem no hiperrealismo, em pintura, conseguimos, quando as imagens são projetadas e pintadas de acordo com a projeção, conseguimos a total realidade, porque as imagens obedecem ao corte escolhido pelo autor, e o corte determina a leitura daquela imagem. Um autêntico, no conto chinês, disse que o sapatinho de ouro era leve como penugem, estou citando, tá certo? E não fazia ruído nem quando pisava sobre pedra. Ora, na realidade, é impossível um sapatinho de ouro ser leve como penugem, porque senão fura. Ele, batendo contra as pedras, teria emitido som. Da mesma maneira, o sapato de cristal é uma representação, é imaginário, porque rolando pelas escadas, um sapato de cristal teria se despedaçado. Ou seja, ouro, cristal ou couro representam a delicadeza, a preciosidade e a resistência da personagem central, seja ela Maria, Ixien ou Cinderela, que é submetida a tanta maldade e sobrevive. Disse Jung, a linguagem do inconsciente não tem a clareza intencional da linguagem do consciente, porque se compõe de condensações de muitos dados, frequentemente subliminares, cuja ligação com o conteúdo consciente é desconhecida. A sua formação não acontece em virtude de um julgamento dirigido, mas segue um padrão instintivo, arcaico, que, devido ao seu caráter místico, não é aceito pela razão. Por não ter a clareza intencional e por ser a condensação de muitos dados, a linguagem do inconsciente permite ser lida de diferentes maneiras. É isso que lhe permite amoldar-se às necessidades anímicas de qualquer fruidor. E lhe permite amoldar-se a qualquer época, qualquer realidade histórica, qualquer geografia, conforme constatamos através da aceitação de contos escritos em circunstâncias e tempos tão diferentes. Não existem duas crianças iguais, não existem duas crianças com as mesmas inquietações, não existem duas crianças com o mesmo percurso, nem com a mesma idade contada em anos. Cada criança tem a sua própria idade interior. Marie-Louise von Franz, estudiosa junguiana dos contos de fada, nos diz que o fato de os temas viajarem, se transformarem, sempre intrigou os especialistas. Esclarece. Os temas são a função viva de um símbolo. Que bonito isso, a função viva de um símbolo. E o papel coletivo de compensação e de ensinamento do conto é equivalente àquilo que o sonho representa para o indivíduo.
Os contos, eu acho tão bonito isso de dizer que os temas são a função viva de um símbolo. Os contos dão aos símbolos a estrutura aparentemente lógica que os sonhos não têm, embora os sonhos também sejam uma manifestação simbólica do inconsciente. Os sonhos são compensatórios. Quantas vezes sonhamos aquilo que desejamos durante o dia? Quantas vezes sonhamos um namorado de que estamos afim, que estamos namorando aquela pessoa de que estamos afim? Mas os sonhos são caóticos, não permitem uma leitura, ou permitem uma leitura grandemente parcial, e os esquecemos ao acordar. Temos só fragmentos de sonho. Seu efeito e sua decodificação pertencem somente ao inconsciente. O inconsciente se manifesta através dos sonhos e os aproveita. O consciente tem dificuldade. Os contos, ao contrário, são ordenados, embora possam narrar coisas fantásticas. Na infância, gostamos de ouvi-los repetidas vezes, sempre contados da mesma maneira, de preferência pela mesma pessoa, para introjetá-los progressivamente e fundir suas imagens e símbolos com nosso repertório simbólico individual. Como disse Bettelheim, o conto é terapêutico, porque o paciente ou a criança encontra na história elementos que parecem replicar seus conflitos interiores. A metamorfose é o grande tema dos contos de fada. O filho mais insignificante dos três torna-se o vitorioso, 7 irmãos são transformados em 7 corvos, aquela que se cobre com uma imunda pele de asno vira a esposa do rei, uma marionete de madeira transforma-se em menino, um sapo se metamorfoseia em príncipe, um ogro enorme vira camundongo. As metamorfoses dão aos contos de fada seu caráter de magia. Mas não há magia nenhuma na metamorfose. Todo mundo se metamorfoseia o tempo inteiro. A vida só é possível através da metamorfose. Nós já nos metamorfoseamos desde que entramos nessa sala de informática, desde que as células se modificaram, algumas pelezinhas insignificantes se desprenderam do corpo, cabelos caíram, estamos eternamente caminhando para o crescimento, a realização ou o fracasso e a morte que nos espera no final. A busca do amor é tema tão constante quanto a metamorfose. Mas o final feliz dos contos de fada não pode ser visto com os mesmos olhos com que olhamos o casamento burguês. O casamento, o final feliz dos contos de fada, e foram felizes para sempre, foi acrescentado grandemente, mas significa o cumprimento da missão do ser humano, no afeto, no amor, no sexo, na geração de filhos. A única finalidade da vida é a reprodução. O único objetivo
do que é vivo é reproduzir-se. Então, devemos olhar o final feliz dos contos de fada como o coroamento da vida, como o final feliz para a vida. Os animais são personagens desde as cavernas de Altamira e Lascaux. Falam desde o Panchatantra e continuam falando até hoje nos contos infantis, nos desenhos animados e agora graças aos efeitos especiais. Os animais têm um papel fundamental nas narrativas. Primeiro porque eles são tipificados, ou seja, constituem um atalho que evita descrições alongadas. Se você disser que um leão apareceu na história, todo mundo já sabe que é o dono do pedaço, que é o senhor dos animais. Se você disser que é um coelho, todo mundo sabe que ele é dono da rapidez e copula muito rápido. É a característica do coelho. Ou seja, permite ao narrador encurtar caminho. E, ao mesmo tempo, ele penetra mais fundamente no inconsciente do leitor, porque ele já sabe das características daquele animal e já as incorporou e assimila bem rapidamente o que o narrador quer dizer. Se o terceiro filho do moleiro tivesse herdado o burro em vez do gato, a história não teria dado certo. Por quê? As botas não são necessárias. Necessária é a esperteza do gato e sua falta de escrúpulos. O gato é esperto e não tem muitos escrúpulos, porque ele engana o rei que passa na carruagem, engana o ogro, e mente, diz que o senhor dele é um nobre que foi assaltado, não tem pudor nenhum em mentir, mas favorece o seu dono. O burro só teria carregado o saco de farinha do moinho, como fez para o outro irmão que herdou o burro. Nada mais. Quando o Collodi escolheu o gato falsamente cego e a raposa manca para serem os meliantes que tentam roubar Pinóquio e acabam enforcando ele no Carvalho Grande, sabia o que estava fazendo, porque a raposa é um bicho de características ladinas. A literatura japonesa está cheia de raposas que se apropriam do corpo e do espírito das mulheres e vagueiam travestidas de mulheres para seduzir os incautos. Então, a raposa já é bem tipificada. É ladra de galinha. Uma das traições de Disney a Pinóquio foi ter trocado o tubarão original por uma baleia. A baleia é um bicho benfazejo, é um bicho que canta. Meu irmão Arduino, mergulhador, ator, dizia que nada era mais emocionante do que ouvir o canto da baleia jubarte debaixo d'água. As baleias cantam, as baleias têm esguicho, as baleias são ternas, enquanto o tubarão
é um bicho voraz. Pinóquio não se arriscaria para salvar Gepeto se ele tivesse sido engolido por uma baleia, mas se arrisca e é recompensado por tentar salvar Gepeto dentro da barriga de um tubarão. Os 4 animais de Bremen não foram escolhidos aleatoriamente. Cada um deles representa uma função necessária à construção da sociedade humana. O burro, que fica na base, é a docilidade e a sabedoria dos mais simples, assim como o burro montado por Sancho Panza. O burro é companheiro do Sancho Panza e Sancho Panza exprime a sabedoria dos mais simples. O cão, que está presente em tantos retratos de casais da Renascença, está presente no famoso retrato do casal Arnolfini. O cão é o símbolo da fidelidade. O gato é a esperteza aliada à ousadia. E o galo é a voz da manhã e, portanto, o passar do tempo. Do mesmo modo, o macaco é lúbrico e ladrão, a cobra é traiçoeira e demoníaca, a pantera é feroz, a formiga é laboriosa, a cigarra é farrista, o coelho é veloz e representa a abundância, o leão é o símbolo solar por excelência, rei supremo dos animais, mas quem caça é a leoa. E como Clarissa Pinkola Estés nos mostrou, o lobo representa a sensualidade e o lado selvagem que cabe a cada mulher preservar. Não à toa, ele é o personagem principal do conto de fadas mais conhecidos do mundo, aquele que ilumina a cena toda vez que aparece, embora seja a personagem título, Chapeuzinho Vermelho é apenas uma atriz coadjuvante frente ao lobo. Muito obrigada. Maravilhosa! A gente estava aqui dizendo não é para acabar nunca. Pode continuar. Marina, passou muito rápido, foi incrível. Acho que... Não é para acabar, não. Bom, foram muitas coisas aqui, né? E fico pensando por onde começar, porque a gente vê esse politicamente correto sempre tentando atacar os contos de fada, sempre de alguma maneira nos atravessando, e em cada geração, em cada época, tem um politicamente correto novamente. Eu te perguntaria, qual é o politicamente correto que no nosso tempo agora está mais atacando os contos de fada? Não sei, o politicamente correto do momento, do governo, nos ameaça, porque sabemos que os livros passam por escolhas e não sabemos que escolham o Ministério da Damares ou similares farão. Não temos especialistas na área da cultura, na área da educação. Então, tememos que o moralismo apoda
a tesoura, o podão, entra em ação, decepando coisas, imprimindo um viés moralista, entre aspas. A gente recentemente, né, Marina, agora foi até, já que você tocou da questão, o governo lançou o Conta Pra Mim, que tem a ver com uma adaptação dos contos de fada, né? E eu queria até aproveitar... Que adaptação? Desculpa, não ouvi. Que adaptação? Não sei que adaptação é essa. Eu vi Leia Para Mim, mas não sei quais são os livros que as pessoas lerão para mim. Na verdade, a gente vê, e aí perguntando, já que você é uma tradutora e tudo, perguntando sobre essa questão da tradução, né? Que é tão importante para a gente não enfraquecer os contos de fada, não enfraquecer os personagens, não enfraquecer a maldade e todas as temáticas que tem nos contos de fada. Então, esse projeto foi lançado agora. Inclusive, ele nem cita os irmãos Grimm, nem cita Charles Perrault, nem cita o Andersen. É uma coleção de livros que outras pessoas fizeram uma adaptação, não acho que nem foi tradução, uma adaptação, e acaba não citando a origem, ou pelo menos quem coletou, que você trouxe aqui muito mais da origem, né? Além dos Charles Perrault, dos Greens e do Andersen, mas sem falar do formato, do objeto. Mas eu queria te perguntar, para a gente também não ficar só nisso, uma questão sobre essa questão da tradução. Como é que a gente encontra, né, bons livros que trazem esse histórico do conto de fada? Quais são os cuidados que a gente tem que ter para ler um bom conto de fada? Primeiro, autoria, porque os contos de fada... Eu estou fazendo uma tradução agora, por exemplo. Eu estou empenhada em uma tradução. A Revolução dos Bichos, Animal Farm, do Orwell, porque caiu em domínio público. Então, o importante na tradução e na adaptação é ver quem adaptou, quem traduziu, porque as editoras querem Chapeuzinho Vermelho, todas as editoras querem Chapeuzinho Vermelho, mas a qualidade depende de quem faz a adaptação. Não se podem adaptar os contos apequenando-os, reduzindo-os ao tamanho da criancinha. As criancinhas são gigantes. Devemos pensar sempre nas criancinhas com extremo respeito, porque elas são gigantes, gigantes em formação e precisam de qualidade artística, de qualidade literária. Só se deve dar qualidade às crianças, como a qualidade na alimentação, a qualidade na saúde. Nós somos responsáveis pelas crianças do nosso momento, do nosso entorno, não só do nosso entorno, do nosso planeta. Nós todos somos responsáveis pelas crianças. Então, as crianças exigem qualidade, assim como se escolhe a melhor fralda, o melhor coeiro, nem se usa mais coeiro. A melhor fralda, o melhor sabonete líquido, o Johnson da vida, tem que escolher qualidade. E não é difícil.
porque os nomes conhecidos são vários. Ana Maria Machado faz muita adaptação, eu nunca fiz adaptação, mas a Ana Maria Machado faz muitas, é um nome excelente, tem que procurar pelo nome. Ilha Plena faz muita adaptação de narrativas judaicas, coisas da tradição israelita, judaica, e ele faz muito bem. Então, tem que procurar qualidade. Não é um mistério. Uhum. E dentro disso, Marina, você citou a questão do cinema, né? Dessa linguagem do cinema, da Disney, mas não só a Disney, outras linguagens. A gente sabe que tem uma geração que conhece os contos clássicos, os contos de fadas, só pela essa linguagem do cinema, né? Só pela essa linguagem da Disney, ou Tim Burton, por exemplo, que fez Alice no País das Maravilhas. Tem uma geração... Oi? Não gostei. Sim. E tem uma geração que acha que surge aí, né? Tem uma geração que acha que os vampiros surgiram com os livros aí, o Eclipse, esses livros que trouxeram os vampiros, ou a questão da bruxa dos bruxos com o Harry Potter. O que eu quero te pedir em relação ao cinema, você falou das traições, inclusive da Disney, né? E uma das traições que eu acho grave também da Disney é na Pequena Sereia, que ela não morre no final, né? Ele não mata a personagem. Mas eu queria te perguntar, como é que você vê a geração que vai ter acesso, ou tem acesso, ou não procura, ou por N motivos não tem procura, só os contos de fadas, os contos clássicos, só pelo cinema? Como você viria que geração se tornaria? Em relação... Não sei que geração se tornará, mas é uma geração desamparada, porque não leram para eles na infância. Possivelmente por falta de tempo, por falta de interesse, por falta de alfabetização, por falta de livros, por falta de um professor interessado. Nós sabemos que a formação dos professores no Brasil é altamente deficitária, que não lhes é dito que para ser professor tem que gostar de ler. E quem não gosta de ler não fará nenhuma criança leitora. E a leitura é importante, a escrita é importante, aprende-se a escrever sendo leitor. Eu aprendi a escrever sendo leitora. E não se iludam os jovens. Hoje em dia é muito importante saber escrever. Por quê? Porque é importante digitar no WhatsApp, no TikTok? Não, nada disso. É porque os avanços serão feitos através da apresentação de projetos. Quem quer seguir na vida vai ter que fazer projetos. Projetos para teatro, projetos de instituições, projetos de educação, projetos de tudo, até projetos de culinária. E o projeto que mais chamará atenção será aquele mais bem escrito, mais coerente com o pensamento do autor, mais bem organizado mentalmente, porque o projeto demonstra a organização mental de quem o escreveu. E a organização mental vai ser cada dia mais necessária, mais buscada pelas grandes empresas, vai ser cada dia mais necessária para subir na vida. Então, é importante saber escrever. Escrever se aprende lendo.
Bom, eu também abro Flávia, para a Fabiana, para o Everaldo, né? Se quiserem intervir, fazer alguma pergunta, ou se tiver alguma pergunta dos alunos e que a gente possa ter acesso. Mas tem uma outra coisa, Marina, que eu queria que você contasse para nós. Eu te acompanho assim há muito tempo, a gente está sempre junto nas palestras. Quero dizer que você nem precisa. Eu fiquei pensando quando você disse que não fala chinês. Eu fiquei pensando assim, mas ela nem precisa. Ela foi para a China e já se tornou uma imperatriz lá na China, na área literária. Estava todo mundo babando pela Marina na China. Eu digo, imagina se ela soubesse falar. Porque eu leio autores chineses, aos 18 anos, me encantei com os grandes poetas chineses, Po Chui, Li Po, e eu leio muito literatura oriental, seja japonesa, seja chinesa, eu gosto. E, Marina... Via Rota da Seda existe uma conexão muito grande entre a cultura italiana e a cultura chinesa, né? O Roger está aqui do meu lado soprando, dizendo que via Rota da Seda existe uma cultura muito grande entre a italiana e a chinesa, não? Ah, sim. Mas eu também traduzi Kawabata no País das Neves, coisa que eu não faria hoje, porque, sem falar japonês, pelo menos pediria a um autor japonês que traduzisse para mim, fizesse o primeiro rascunho, e depois eu poria em português organizado. Não, eu trabalhei, me pediram para fazer a tradução, e era um livro que eu tinha, que eu conhecia desde os 18 anos, porque meu irmão e eu gostávamos do filme Os Sete Samurais. Vimos infinitas vezes, e quando eu viajei aos 18 anos com meu pai para a Itália, eu vi o País das Neves do Kawabata e comprei. Então, eu conhecia o livro, eu tinha lido o livro mais de uma vez. Quando me pediram para traduzir, eu aceitei, sabendo que quem me pediu foi a Nova Fronteira, sabia que eu não falava japonês, mas eu trabalhei com a tradução italiana, francesa e inglesa. Trabalhei com 3 traduções. Hoje eu não faço de jeito nenhum. Marina, uma vez nós estávamos juntos em BH e você falou, em cima daquela sua conferência, como se fizesse um cavalo, né, que você tira as suas leituras, você falou sobre que os contos de fada, né, te ensinaram, te deram a questão da compaixão naquela fala. E eu queria aproveitar também perguntando sobre isso, porque assim, você tem um livro que se chama Os Contos Maravilhosos. Eu sei a resposta, mas eu estou... mas aqui, né, fazendo papel de mediador, que eu acho que é importante, o que é essa sua fala, dos contos maravilhosos e os contos de fada, assim. Que existe diferença? Qual é essa diferença? Eu não sou uma especialista, tá certo? Eu sou uma autora. Para mim, tudo é conto de fada, mas se convencionou chamá-los contos maravilhosos para fazer uma diferença entre qualquer conto que tem uma fadinha miserável ou uma bruxinha feia. As bruxas são sempre feias, as princesas são sempre lindas. Qualquer livro imitando contos de fada, escrito por uma avó ou por uma professora porque trabalhou muitos anos com criança, ou porque contava seus contos às crianças à noite, resolveu escrever um livrinho. Eu odeio quando dizem para mim que eu escrevi um livrinho. Livrinho não existe. Ou é livro, ou não existe.
livrinho é o ó. Então, acho que se trocou a definição para fazer uma distinção dos contos que saem da tradição, os contos que falam com o inconsciente, os contos que são parte do patrimônio cultural universal, dos continhos com fadinhas e com bruxinhas, com demoninhos, os livrinhos insignificantes, com preconceito contra criancinhas. E tem uma coisa também que eu lembro de uma fala sua, e aí você trouxe aqui toda essa questão do sonho, dessa organização, do conto, né? Estruturado de uma forma literária que dá uma organizada, inclusive, do inconsciente, e dialoga com o inconsciente, o sonho, né, tem essa forma mais desorganizada. Mas você uma vez falou, que eu ouvi, então não é mentira, mas que os contos de fadas, eles eram fundamentais para ajudar a criança, né, ou todo mundo, claro, a atravessar a pior floresta que a gente poderia atravessar, que é a floresta dos sonhos, do inconsciente, né? É atravessar essa floresta onde ali vem de forma desordenada coisas, desejos, medos. Você acha que o conto de fada realmente tem essa função, ajuda? Não sou eu quem diz. Eu seria insuficiente para fazer essa afirmação. Quem diz que são estruturantes é Marie-Louise von Franz. Uhum. Os contos de fada como elementos estruturantes para a infância ou mesmo para a idade adulta, porque quando a gente lê como adulto um conto de fada, faz uma leitura diferente. Toda criança tem um monstro debaixo da cama. Seja debaixo da cama, seja dentro do armário, toda criança tem medo da morte e consciência da morte, tem medo do abandono, porque se sabe ainda incompetente para se manter viva, tem medo do abandono, da morte dos seus afetos, que podem ser até o gato. O gato morre, o passarinho morre, fazemos o enterro, porque é um afeto que se vai. Então, temos que ajudar as crianças e ter medo do futuro, do medo do que o futuro está aprontando para elas, na calada da noite. Todo dia é uma esquina a ser virada, e não se sabe o que se encontra atrás da esquina. As crianças têm esse sentimento muito ativo, porque são indefesas, e os contos ajudam a fazer esse diálogo, porque elas não têm palavras suficientes para se expressar, muitas vezes não tem. É muito difícil formular perguntas, muito difícil. Muito difícil falar dos sentimentos. Quantos homens adultos, quantas mulheres, os homens mais que as mulheres, por um problema cerebral, têm dificuldade em falar dos sentimentos. É verdade, é uma questão científica, já foi falado pela ciência que as mulheres transitam entre os dois hemisférios cerebrais, tanto faz um quanto o outro. E as mulheres adoram falar dos sentimentos. Os homens, como só transitam com conforto num segmento, numa área cerebral, não gostam de falar de relação e de sentimentos, porque tem que ficar
pulando entre a razão e a emoção. Então, as crianças, é muito difícil para elas expressar os seus medos. E o conto de fada dialoga com o medo das crianças sem que seja necessário ela expressar. Ele tem velcro, o conto de fada tem velcro, vai direto e cola no inconsciente da criança, cola nos seus medos, responde aos seus medos. É por isso que a Marie-Louise von Franz diz que é estruturante, porque solidifica. Incrível. Mariana, olha, a gente já está chegando às 9h. Quer falar alguma coisa, Flávia? Flávia, além do capelete, que você encontrou um lugar maravilhoso para eu trazer o capelete para a Marina aqui no Rio, fala aí. A Flávia foi minha professora, eu fui aluno dessa especialização. Mãe. Sim, aí que me levou para a literatura. Ela está tão sorridente. Estou encantada. Muito obrigada, Marina. É uma grande alegria poder te ouvir falando de um material tão rico e fazer esse percurso que tu fizeste, Marina, de voltar no tempo e buscando as raízes dos contos e atualizando, nos mostrar esse percurso tão rico. Então, assim, muito obrigada por nos atualizar, por trazer essa dimensão do simbólico de volta, no momento em que se tenta apagar o simbólico e se tenta trazer uma mensagem direta para a criança, tu fazer essa fala, Marina, em que nos diz que a literatura é simbologia, porque ela representa, mesmo quando ela fala do real, ela está representando. Então, gratidão, sabe? Gratidão por tu estar nos presenteando com essa maravilha. E até quando tu falas, né, de como a literatura, como o conto vai se relacionar com a criança, como a criança vai se relacionar com o conto, tu usa uma imagem, e aí tu fala do velcro. Então, assim, a tua fala é poética no conto e é poética no falar sobre literatura e sobre contos de fada. Então, Caxias do Sul está em festa por ter o Quindim com 6 anos, Caxias do Sul está em festa por te ter conosco, e mais do que isso, estamos em festa porque esse momento não é só nosso, né, aqui do bairro, do interior, esse momento está sendo transmitido. Isso acho que é um dos ganhos que a gente está tendo com essa pandemia, né? Esses momentos em que a sala de aula se engrandece, e aí a gente tem a oportunidade de, lá no Amapá, na França, em Caxias do Sul, nos unirmos nesse momento e podermos te ouvir. Então, gratidão, Marina, por falar desses contos de fada que já foram testados, retestados, foram atraiçoados e continuam vivos se comunicando conosco. Muito obrigada. Obrigada a você, Flávia. Bom, Marina, antes que esfrie a sopa de capelete, a gente, claro, ficaríamos aqui ao redor da fogueira, esquentando nosso capelete, tomando nosso vinho, conversando sobre... Pontos. Isso. O Roger ficaria aqui desenhando nas cavernas, né? A Marina também, que é uma grande ilustradora. Então... Estamos plantando orquídeas. Plantando orquídeas, isso. Então, mas assim, a gente vai deixar isso para um outro encontro, para muitos encontros. Quero muito agradecer a presença de você aqui,
a sua sempre generosidade de compartilhar de conhecimentos. E assim, hoje eu e o Roger, a gente falou assim, nossa, é tão bom a gente marcar alguma coisa com a Marina, porque ela é tão tranquila, ela nos deixa tão tranquilo, para ela tá tudo bom, não tem problema nenhum, pode ser qualquer horário. Se eu marcasse essa fala para ser às 2 da manhã, era capaz de ela aceitar. Então, assim, isso mostra a generosidade da pessoa que você é, da artista que você é, e a gente tem o maior orgulho de te ter, apesar de você ser de 3 pátrias, de te ter aqui no nosso país, né? E ser a nossa autora que nos representa muito bem, ser a grande dama da literatura, não só no Brasil, na China, na América Latina inteira. Então, assim, obrigado mesmo pelo seu tempo. Obrigado a todos, né, Flávia, que estão aqui, os professores, os alunos, a todo mundo que está nos ouvindo. E só agradecer. Hoje eu acho que é uma noite de agradecimento. Hoje os contos de fada nos pegaram no colo. Vamos tentar não traí-los tanto. Vamos tentar ser melhores com eles. Isso. Eu agradeço a vocês todos, a equipe técnica que me protegeu, porque eu sou uma nulidade nas coisas técnicas, e quero agradecer aos alunos que dedicaram um tempo precioso a me ouvir e estão comigo com afeto. A você, Volney, meu carinho de sempre, somos amigos há muitos anos, a Roger também, e me despeço de todo mundo. Ok? Ok. Obrigado. Noite. Beijos. Beijo. E até, pessoal. Tchau. Obrigado, Universidade Obrigado, do Sul, Marina. em nome de todos vocês. Obrigado, Marina. Muito Obrigado, obrigada. técnica. Flávia. Muito Obrigado, obrigada. Marina. Muito obrigada. Obrigada, Volney. Imagina. Eu estou impressionada com a barba do Kleber. É assim mesmo?